A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages há mais de 100 anos trabalhando. E como igreja autônoma, com um governo próprio, completamos 68 anos agora em janeiro e estamos ainda comemorando o aniversário desse evento. Ficamos ali no centro, na rua Fausto de Souza, número 353, em frente do Quero Café, do lado do Cieja, quase esquina com a rua Correia Pinto. Você é convidado para estar conosco. Nós temos várias atividades durante a semana inteira, mas as nossas principais atividades acontecem aos domingos. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos um culto, 10 horas da manhã nós temos a escola dominical, onde nós dividimos as pessoas que estão ali em salas, em classes, para as crianças, para os pré-adolescentes, para os adolescentes e jovens e para os adultos. E explicamos a palavra de Deus, onde você que participa, as pessoas que estão participando, podem tirar suas dúvidas, podem fazer perguntas, podem fazer seus questionamentos. E à noite nós temos mais um culto às 19 horas. Você é convidado para estar conosco, comemorando o aniversário da nossa igreja. Eu queria orar com você antes de nós lermos a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento onde nós podemos parar, ouvir a tua palavra, pensarmos nela e buscarmos entendimento do Senhor, segurança para nossa alma e vida para estarmos juntos de ti, Pai. Queremos te suplicar que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Pai, e que o Senhor faça com que nós entendamos a tua palavra. Ilumina-nos com teu Santo Espírito, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quer dizer que é uma alegria entrar na tua intimidade, porque é um privilégio que eu tenho entrar na tua vida, dividir com a palavra de Deus com você. É um privilégio que eu tenho entrar na tua vida, dividir a palavra de Deus com você e juntos pensarmos sobre as coisas espirituais. Porque a nossa vida não se baseia somente naquilo que nós vemos. Desde o mundo antigo, desde que nós conhecemos a história, nós já entendemos que a nossa vida não se baseia somente naquilo que nós vemos e que existe alguma coisa muito além daquilo que nós podemos ver e perceber. Shakespeare brincou e falou uma frase sobre isso numa das peças dele. Ele disse: há muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Há muita coisa que a gente não consegue entender. Hoje em dia nós vivemos um mundo do visível. O mundo do visível são as roupas que eu uso, são a casa que eu moro, o carro que eu posso usar, o ônibus que eu pego, as pessoas com quem eu converso, as pessoas que estão ao meu lado, os meus negócios, o meu emprego, a minha família. Isso é o mundo do visível. Pensamos em viagens, pensamos em olhar a criação. E quando eu falo da criação, eu penso na natureza na sua complexidade plena. Durante o dia eu vejo árvores, vejo plantas, vejo aves, vejo rios, vejo tudo isso. À noite, se eu estiver num lugar com pouca iluminação e sem poluição, em uma noite sem nuvens, eu consigo ver as estrelas e maravilhado, fico olhando ali e fico imaginando como que Deus é bom. E a partir disso que eu percebo que Deus é bom,
eu começo a ver e perceber que alguma coisa que falta em mim. Pastor, que falta em mim? Sim. Talvez você já parou para pensar e já começou a refletir sobre como nós somos e como nós agimos. Você já deve ter reparado que para nós sempre buscamos alguma coisa que ainda falta na nossa vida. E essa busca desenfreada por alguma coisa que falta na nossa vida, isso aí, Agostinho, um pensador antigo, um pai da igreja, um homem de Deus, o pastor da igreja de Hipona, ou o bispo da igreja de Hipona, ele falou que dentro do homem há um buraco que só Deus pode preencher. E enquanto nós não preenchemos esse buraco, nós vamos sempre desenfreadamente buscar subterfúgios. Vamos sempre tentar buscar alguma coisa que possa tapar esse buraco. É mais ou menos quando a gente abre uma garrafa de refrigerante, e eu vou usar o exemplo daquelas garrafas de vidro antiga, que não tinham rosca, e daí a gente pegava uma rolha. Os mais antigos vão lembrar que a gente tinha até uma tampa especial que a gente comprava nas lojas de utilidade para tentar tampar, mas a gente sabia que o gás ia passar e ir embora. Tinha gente que colocava até uma colher ali em cima da boca da garrafinha ali para ver se o gás não passava. Nós somos assim, nós tentamos colocar algumas coisas no lugar de Deus, porque sabemos que a nossa vida não se limita somente a esse mundo. O cristianismo crê e entende que Jesus Cristo é a solução para isso. Jesus Cristo, em João capítulo 14, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus unigênito, aquele que é a segunda pessoa da Trindade, da mesma natureza de Deus, veio ao mundo para fazer com que eu e você agora pudéssemos ter contato com Deus e estarmos ligados a Deus. Porque quando a gente tentou colocar várias coisas no lugar para tentar tapar esse buraco que sentimos da presença de Deus, nós voltamos as costas para Deus e nos afastamos dele. Mas Jesus Cristo veio para nos livrar disso que nós chamamos de pecado e nos reaproximar com Deus. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele mandou Jesus Cristo para nos reconciliar. E sem Cristo, nós nunca vamos chegar e ter contato com Deus, com o mundo espiritual verdadeiro, como a Bíblia coloca. Mas há um benefício para nós, para você, que já entendeu que precisa de Cristo e crê em Cristo. Davi, um rei que, mesmo sendo pecador, entendia que precisava buscar a Deus. E a Bíblia não engana ninguém, Davi foi um pecador. A Bíblia relata vários pecados de Davi. Ele foi orgulhoso, ele foi mulherengo, ele foi um pai que não educou direito os filhos. A Bíblia fala isso. Mas mesmo tendo esses defeitos, Davi foi um homem que buscou a Deus e queria viver a vontade de Deus e de acordo com a vontade de Deus. E um dos salmos que Davi fala e escreve relata esse privilégio daqueles que creem em Jesus Cristo, que amam a Jesus Cristo, que entendem que Jesus Cristo é aquele que leva a gente até Deus, tem que Deus é a segurança da alma dele. E eu queria ler o Salmo 27, dos versículos de 1 a 4 com você, que fala assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?
O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi aqui mostra sua segurança e sua confiança em Deus. E ele começa dizendo aqui que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Hoje em dia nós andamos aqui nas ruas de Lages e das cidades tranquilamente à noite. A iluminação pública, a iluminação nas nossas casas, vocês não estão vendo, mas nós estamos aqui no estúdio, e para que o meu rosto apareça claramente, para que não haja sombras, há dezenas de luzes aqui apontadas para mim, para que haja uma iluminação correta aqui, nossa. E Davi fala assim: o Senhor é a minha luz. Naquela época não havia tudo isso. Ouso dizer que naquela época havia só a lamparina, à base de óleo, nem de querosene ainda existia. Era aquela luzinha tão fraca, tão pequena, que quando você usava ela para andar na rua, você não via nada. O mais comum eram tochas feitas de pano embebidas em óleo, que duravam 15 minutos só ali. E Davi fala assim: o Senhor é minha luz. Eu posso andar na natureza, posso andar na escuridão, que eu não tenho medo, porque Deus está comigo. Estamos no verão, estamos numa época em que as cobras estão aí, e essa semana aqui na nossa região soube de 2 pessoas que foram picadas por cobra. E lá na Palestina também havia cobras. Mas Davi fala assim: do que eu terei medo? De algum animal feroz, de algum animal peçonhento, de alguma pessoa? De nada, porque o Senhor é quem ilumina os meus olhos, e o Senhor é quem ilumina o meu caminho, porque o Senhor é quem cuida de mim. Da mesma forma, nesse mesmo versículo 1, ele vai dizer: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E a ideia de fortaleza, a gente pensa em uma pessoa forte, quando a gente fala assim. Não, fortaleza aqui é um lugar seguro. E às vezes o nosso lugar seguro é o colo da mãe, ou o colo do pai. Quem nunca foi, quando assustado, correu para a mãe ou para o pai, pulou no colo e falou assim: papai, mamãe, eu quero ficar no teu colo, porque aqui eu tenho segurança. E o salmista vira e fala assim: o meu lugar de segurança é o Senhor. Deus vai muito além daquilo que a gente vê. Deus vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. Deus vai muito além daquilo que a gente pode ver com os nossos olhos. Quando a gente crê em Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza de que nós temos refúgio em Deus, que Deus vai nos atender, que Deus vai nos recolher, que Deus vai cuidar de nós, que Deus ilumina o nosso caminho. E mesmo que algumas coisas nos deixem ansiosos, porque sim, nós vamos ficar ansiosos, porque sim, nós vamos ter momentos tristes, porque sim, nós vamos ter momentos que vamos ficar sem chão, mas nós podemos ter a certeza de que Deus está cuidando de nós e que Deus é o nosso refúgio. Deus é o lugar onde que a gente pode se esconder.
Como uma criança se esconde no colo do seu pai, nós podemos fazer isso, nos escondendo em Deus. E daí Davi vai colocar aqui 2 exemplos que se relacionam com ele. Lembra que eu falei que ele era um rei que buscou a Deus mesmo diante dos seus pecados. E ele vai colocar 2 questões aqui que ele enfrentou como rei. Primeiro, pessoas que queriam matá-lo. E aqui uma tristeza grande, nós tivemos familiares de Davi que quiseram matá-lo. Seu primeiro sogro, Saul, primeiro rei de Israel, quis matar a Davi. Por ciúmes, por contenda, por ira, ele quis matar a Davi. E depois seu filho Absalão quis matá-lo, porque ele não fez nada em relação ao problema que houve naquela família. E Davi fala assim, mesmo quando malfeitores. Eu estou dando aqui os exemplos maiores para você entender. Mas Davi sofreu outras emboscadas. Outras pessoas quiseram tirar a vida de Davi. E Davi fala assim, mesmo quando essas pessoas querem me matar, eu posso confiar e crer no Senhor. E crer que o Senhor vai cuidar disso. E daí quando Davi fala que ele pode confiar em Deus, nesses exemplos práticos, ele se lembra que essas pessoas muitas vezes tropeçaram e caíram. Pastor, o que quer dizer tropeçar e cair? Bom, eu quero dizer para você que tropeçar e cair significa que aconteceram outras coisas com essas pessoas e elas acabaram desistindo de atacar a Davi. Deus cuidando dele, Deus cuidando da vida dele, e porque ele entendia que viria o Messias, porque Jesus Cristo é o prometido de Deus, está ali desde Gênesis 3,15, a promessa de que Deus enviaria o Messias para libertar o povo, e Davi cria nisso. Ele tinha certeza de que Deus seria a segurança da vida dele. Um outro exemplo real que acontece, ele fala de guerra. E Davi foi um guerreiro. Talvez você se lembre da primeira guerra que Davi enfrentou, que foi o confronto dele com Golias. Ele já um adolescente nos seus 18 anos. Foi lá e enfrentou a Golias sem a armadura, sem as armas normais, mas com uma tira e uma pedra, e Deus guiou essa pedra e atingiu o olho de Golias, e depois Davi cortou a cabeça de Golias. Davi tinha experiência já e sabia que mesmo nas guerras, onde que tudo parece que vai ser destruído, Deus cuidaria dele e ele poderia ficar tranquilo. Quando você crê em Deus, quando você crê em Jesus Cristo, quando você crê que existe um mundo diferente do que só esse que você vê, e que o Deus que você não vê existe, e foi Ele que criou todas as coisas, e o Deus que você não vê, foi Ele que enviou Jesus Cristo para morrer por você. Um dos benefícios de você crer nessas duas coisas é que você pode ter segurança mesmo nos piores momentos da sua vida. Naqueles momentos em que as outras pessoas olham e falam para você, não tem nada aqui de bom, está tudo destruído. Mas você pode olhar e falar assim, mas Deus está comigo e Deus está cuidando de mim. E eu tenho certeza que Ele vai cuidar de mim hoje. E Davi depois termina esse trecho do Salmo 27 dizendo assim, uma coisa só eu peço ao Senhor, que eu possa sempre estar na Sua presença para contemplar quem Tu és e para contemplar a Tua grandeza. Naquela época, meus amigos, meu irmão que está me vendo,
A presença de Deus era representada pelo templo. Ontem nós estávamos conversando num grupo de estudos da igreja, nas casas, e daí uma pessoa falou assim: pastor, o templo, a Arca da Aliança era como um portal, né? Daí eu falei assim: eu entendo a sua ideia, só não gosto dessa palavra portal. Porque portal parece alguma coisa mágica, né? Eu falei assim: a Arca da Aliança e o templo simbolizavam a presença de Deus. Então Davi fala assim: eu quero estar no teu templo, eu quero estar na tua presença sempre, para contemplar quem tu és e contemplar a tua grandeza. Hoje em dia, quem crê em Jesus Cristo, e é por isso que Jesus Cristo é tão importante, por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê em Jesus Cristo, nós cremos que o Espírito Santo habita nele, e como o Espírito Santo habita nele, Jesus também habita nele. Eu e você podemos buscar a Deus hoje não num templo, não num lugar, mas nós somos a habitação do Espírito Santo e a habitação de Cristo. Quero convidar você hoje a pensar e refletir que existe um mundo muito maior do que a gente vê com os nossos olhos. Eu quero fazer um desafio para você e um convite para você tentar olhar e mudar o seu jeito de pensar e viver, e entender que nós precisamos agora crer e viver e ter a certeza de que Deus existe e que para nós sermos felizes nós precisamos chegar até Ele, e o único jeito de nós chegarmos até Ele é através de Jesus Cristo. E quando a gente tem essa certeza, e quando nós chegamos até Ele, nós podemos ter a certeza de que Ele cuida de mim e de você, Ele nos ama, e que a única coisa que a gente pode querer diante de tanto amor e tanto cuidado, de tantos benefícios, é querer cada vez mais estar na sua presença. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor, Pai Santo, faça com que eu e as pessoas que estão ouvindo esse programa entendamos, Senhor Deus, que Tu és verdadeiro, que Tu existes e que Tu criaste todas as coisas, e que o mundo não gira ao redor de nós mesmos, mas que o Senhor está cuidando de nós. Queremos te suplicar e te pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor faça com que nós creiamos em Jesus Cristo e faz com que nós entendamos que isso traz segurança para a nossa vida, Pai. Que o nosso desejo seja como o de Davi, estar na sua presença e contemplar o Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Que a gente busque ler a Tua Palavra, que a gente busque estar junto com o Teu povo, Pai. Abençoa cada família que está vendo esse programa, cada pessoa que está vendo esse programa, Pai. Cuida delas em todas as áreas, a saúde, financeiro, trabalho, em todas as áreas, Pai. Nos relacionamentos, abençoa nossa cidade, Pai, que precisamos de Ti. Precisamos de saúde, precisamos de emprego, precisamos de trabalho, precisamos de investimentos, Pai. Abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Busque a Deus, confie nele. Faça uma visita à Igreja Presbiteriana de Lages, será uma alegria estar com você. E fique com a programação da Nova Era TV. Até o próximo programa. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja.
pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração.